aí pessoal, tá curtindo o canal Ultra? Então não esquece de curtir, compartilhar, descrever, ativar o sininho das notificações. Aqui é esporte, é cultura e conhecimento. Ah, eu sou o PP, rapaz, eu vou estar sempre por aqui com você. Vamos lá, curte o canal, te inscreve e compartilha. Olá, amigos da Ultra Esportes, seja bem-vindo ao Última Chance, temporada 1994. Saudade que eu estava de fazer esse quadro com vocês, onde a gente fala da temporada, fala da decisão do título na última corrida, e a gente está de volta com este quadro para esse finalzinho de 2021 e para o início de 2022, vocês vão acompanhar todas essas novidades. Primeiro, já convido você para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos e colocar aqui as suas lembranças da temporada de 1994. Temporada essa que foi uma temporada triste, muito triste, porque marcou a morte de dois pilotos, do Roland Ratzenberger e do Ayrton Senna, né, que afetou todo o nosso país. Então coloque aí as suas lembranças sobre a temporada 94, comente com a gente o que você lembra da temporada de 1994. Eu estou aqui com meus amigos Luciano Mega e Felipe Correia, e eu chamo para fazer a saudação inicial Luciano Mega. Olá, Luciano. Olá, Matheus. Olá, Felipe, público da Ultra Esportes. A temporada de 94 é a última que eu tenho lembrança. A partir daqui, para mim, vai ser igual a vocês. Só estudo, né? Que eu lembro, assim, de assistir, né? Corridas, até de um pouquinho de 86, que a gente vai gravar hoje também, né? Até um pouco eu ainda lembro, mas eu ainda era muito criança ainda, mas lembrar bem nitidamente dessa série que a gente está gravando, a última é essa de 94. Olá, Felipe Correia. Olá, Matheus, boa tarde a todos os amigos da Ultra Esportes, pessoal ligadinho no Pisa Fundo, Última Chance. Coisa boa a gente relembrar e rever aí, ou até ver pela primeira vez situações que a gente não teve oportunidade. Eu, por exemplo, que comecei a partir dos anos 2000, não tive oportunidade de ver grande parte dessas corridas e saber a história de cada uma. A única coisa de 94 que ficou marcado para mim foi que nosso ídolo dentro da Fórmula 1 nos deixou, que foi o Ayrton Senna. Ô, Matheus, eu gostaria de saber do Luciano, onde é que ele estava quando o Ayrton Senna teve o trágico acidente? Quando eu acordei, nessa época eu ia pra noite, viu? Quando eu acordei, né, desesperado para ver a corrida, quando eu liguei, o acidente tinha acabado de acontecer. E na minha memória, assim, na minha percepção rápido, foi o seguinte: quando eu liguei, o helicóptero ele já estava posado na pista, ao lado do carro. E eu lembrei rapidamente que no dia anterior, eu vi o treino no dia anterior,
E o Ratzenberg, primeiro, ele foi levado de ambulância para o centro médico do autódromo e dali o helicóptero saiu. Quando os caras pousaram o helicóptero direto na pista, ou seja, não levaram o Senna para o centro médico, né? O helicóptero foi até o carro. Aí eu vi que a pegada era feia. Aí eu... o helicóptero está ao lado do carro até hoje, né? Dificilmente tu vai ver isso aí. Os caras decolaram o helicóptero do centro médico e pousaram o helicóptero na pista ao lado do carro. Quando eu vi essa cena, e foi a primeira cena que eu vi quando eu liguei a TV. Quando eu liguei a TV, tava ali o helicóptero ao lado na pista, né? Do lado do carro. Aí eu digo, é feia a pegada. E aí foi aquilo, né? Esse momento de tu saber a notícia do acidente até confirmar a morte, que foi lá no meio da tarde para nós aqui, é horrível, né? Porque tu fica naquela de, puxa, a qualquer momento, né? Foi um momento, com certeza, marcante, muito marcante para nós brasileiros, mas marcante também para quem gosta de automobilismo no mundo todo, né? A Fórmula 1 que passaria por 20 anos sem ver um acidente fatal novamente, até 2014, com o acidente do Júlio Bianchi, né? E fazia uns quantos que não tinha também. E aí naquele fim de Isso. semana foram logo 2. Sim, sim. Se eu não me engano, era em eventos oficiais da Fórmula 1, acho que era desde 82, né? Já se tinha já uma sensação de segurança, né? E se vê o acidente da sexta-feira do Rubinho, é o mais feio dos 3, para quem olha, assim. Como é que o Rubinho também não foi ali, entendeu? Sim. Tem toda a razão, tem toda a razão. O Rubinho disse que não lembra de quase nada, né, daquele acidente, e muito menos de ter participado do velório do Ayrton Senna, por causa desse... Ele estava fora do ar completamente. Sim. Então vamos lá, a gente vai começar a falar dessa temporada de 94, que é, além das tragédias ocorridas em pistas, ela tem as controvérsias na pista também, né? A gente vai falar um pouco mais detalhado daqui a pouco, mas primeiro vamos falar de pilotos, equipes e autódromos. Eu vou começar falando aqui dos pilotos, mas vai ser impossível falar de todos, porque nós temos nada mais, nada menos que 45 pilotos participaram da temporada de 1994. Então eu vou fazer só alguns destaques, porque vai ser impossível falar de todos, né? Olha só. Estrearam nessa temporada o David Coulthard, que fez carreira longa na Fórmula 1, o Heinz-Harald Frentzen, o Jos Verstappen, pai do Max Verstappen, que decide, a gente está falando aqui ainda sem a decisão da temporada de 2021, que decide logo nesse fim de semana o título de 2021, o Mika Salo, o Olivier Panis, o Jean-Denis Deletraz, o André Montermini, o Domenico Chiattarella e o Takio Inoue foram os pilotos que estrearam na temporada de 94. E se despediram, fizeram suas últimas corridas. O J.J. Leto, o Felipe Alliot, o Christian Fittipaldi, brasileiro, o Eric Bernard, o De Cesaris, o Yannick Dalmas, o Eric Comas, o Michele Alboreto, o David Brabham, filho do Jack Brabham, o Jean-Marc Gounon e o Paul Belmondo. Esses fizeram a sua despedida em 1994. E alguns outros pilotos que a gente vai se destacar, alguns fizeram participação especial, mas eu coloco entre eles o Mansell, que foi um dos pilotos que substituiu o Senna. O Mansell participou de 4 corridas nessa temporada, reeditando a sua vitoriosa parceria com a Williams, que já tinha acontecido em outros 2 momentos. Além dele, o David Coulthard também substituiu o Senna na maior parte da temporada, na verdade, o Mansell apenas em 4 corridas. E em substituição ao Ratzenberger, a gente teve o Montermini, o Jean-Marc Gounon, o Chiaratella e o Takio Inoue. A gente já citou todos eles ali para cima. Um outro destaque, eu acho que vale destacar, é que o Johnny Herbert correu por 3 equipes diferentes nessa temporada. Ele correu pela Ligier, pela Benetton e pela Lotus, se eu não me engano. Pela Ligier, pela Benetton e pela Lotus. Então, correu por 3 equipes diferentes.
Johnny Herbert. É isso, sobre pilotos é isso. Passo a bola para o nosso amigo Felipe Correia, que vai detalhar um pouco mais sobre as equipes de 1994. Bueno, então, Matheus, 94 a gente teve como grande campeã a Williams, que usou o motor Renault RS6 3.5 V10 com 118 pontos. Em segundo lugar, tivemos a Benetton com o Ford ECA Zetec R 3.5 V8 103, e a Ferrari, que é a terceira colocada, com o motor Ferrari 043 3.5 V12 71 pontos. Lembrar aqui que nessas três a gente teve 3 motores, V10, V8 e V12. A partir de agora a gente fica só com V10 e V8. A McLaren em quarto lugar com o motor Peugeot A6 3.5 V10 42 pontos. Em quinta colocação a Jordan com o motor Hart 1035 3.5 V10 28 pontos. Em sexto lugar a Ligier com o motor Renault RS6 3.5 V10 13 pontos. A sétima colocação para a Tyrrell com o motor Yamaha OX10B 3.5 V10 13 pontos. Em oitavo lugar a Sauber com o motor Mercedes 2175B 3.5 V10 12 pontos. Na nona colocação a Footwork com o motor Ford HB7 8/8 3.5 V8 9 pontos. A décima colocação para a Minardi com o motor Ford HBC7/8 3.5 V8 5 pontos. A décima colocação para a La Russe com o motor Ford HBF7/8 3.5 V8 2 pontos. A décima colocação para a equipe Lotus com a Mugen Honda MF 351HC V10 0 pontos. 13ª colocação para a equipe Centec com o motor Ford HBD6 3.5 V8 0 pontos. E em 14º colocado fica a equipe da Pacific com o motor Ilmor 2175A 3.5 motor V10 0 pontos. Então agora a gente não é futebol, mas a gente rola a bola agora para o Luciano. O Luciano vai falar dos autódromos da temporada de 1994. Só antes, rapidinho, né? Quem é desse século, tá? Essas pontuações baixas é que na época era 10 pontos para o primeiro colocado, 6 para o segundo, 4, 3, 2, 1. Até o sexto colocado apenas fazia pontos na Fórmula 1. Essa época aí o cara chegava em sexto, era uma festa na equipe, meu amigo. É verdade. Sim. O calendário ele tinha 16 corridas, tá? Começava no Brasil, depois tinha o GP do Pacífico, que era no Japão, São Marino, Mônaco, Espanha, já era a pista da Catalunha, Canadá, França, que era Magny-Cours, e na época eu não gostava de Magny-Cours e dizia, por que tiraram Paul Ricard? Silverstone, Hockenheim... Para que tiraram o Magny-Cours e botaram o Paul Ricard? Pois é. Silverstone, depois Hockenheim, Hungria, que é a mesma pista de hoje, Spa, Monza, aí ia para Portugal no Estoril, tinha o GP da Europa, que era na Espanha, em Jerez, e terminava na dobradinha Suzuka e Adelaide. Dobradinha para nós aqui que estamos do outro lado do mundo, né? Porque é bem longe uma da outra, inclusive. E aí eu destaquei a pista de Aida no Japão, tá? E tem agora aqui, ó, um onboard aí, tá? Do Senna. Well, Williams have taken advantage of rules and they've incorporated an aerodynamic sheath over the top. Not much more than fourth gear. Interessante o que aparece na tela, tá? Porque vai aparecer tudo de referência. Provavelmente era as primeiras voltas do treino, né? É muita vantagem que o Senna vai colocar em cima do outro piloto que aparece no gráfico. Cara, essa pista tem algumas histórias. Olha ali, era o Herbert. Olha lá, a primeira parcial já deu 7.6 a menos. Well, Williams have taken advantage of rules and they've incorporated an aerodynamic sheath over the top rear wishbones and caused a few raised eyebrows as people thought that then constituted a movable aerodynamic device, but it was passed by the FIA scrutineer and not much more has been heard on it. But just looking in with Senna here, how much work a driver is having to do. Now this is a long Grand Prix, 83 laps.
Ele andava ali e não tinha muitas corridas ali, né? E aí deram para eles the grip level of the circuit is comparable, say, to Manicure, which is not considered a particularly high grip circuit, but massive amount of work in the cockpit, hands, arms, upper body, a real aerobic exercise. Ayrton Senna, his first, not much more than fourth gear. Riding with Ayrton Senna at the moment. Running that brand new FW16 Williams with the Renault engine. Eu ia comentar que o Senna fez a pole, né, nesse grande prêmio, e ele teve um acidente logo na largada, né? Talvez estivesse correndo mais sobre o calendário, e não tem como a gente não levar, não pensar nessa disputa sem imaginar, né, o que poderia ter sido com o Senna nessa Williams, que melhorou muito, né, durante a temporada, né? Nos impediu de ver talvez uma briga como agora, né, Luciano? Uma passagem de bastão que a gente está vendo entre Hamilton e Verstappen, no embate duríssimo entre eles. O primeiro ano que o Schumacher teve carro para disputar o título, o acidente fatal do Senna, mas poderia ter sido uma grande temporada com os dois disputando o título. Level of the circuit is comparable, say, to Manicure, which is not considered a particularly high grip circuit, but massive amount of work in the cockpit, hands, arms, upper body, a real aerobic exercise. Tenhamos mais algum comentário sobre a pista? Not much more than fourth gear. Riding with Ayrton Senna at the moment. O Felipe que é metido a running that brand new FW16 Williams with the Renault engine. And John, when we had a look at the rear suspension of the car in Brazil, I think it's a very interesting rear suspension, to say the least. Well, Williams have taken advantage of rules and they've incorporated an aerodynamic sheath over the top rear wishbones and caused a few raised eyebrows as people thought that then constituted a movable aerodynamic device, but it was passed by the FIA scrutineer and not much more has been heard on it. But just looking in with Senna here, how much work a driver is having to do. Now this is a long Grand Prix, 83 laps, a high work rate. The only salvation for a driver is that in relative terms, the grip level of the circuit is comparable, say, to Manicure, which is not considered a particularly high grip circuit, but massive amount of work in the cockpit, hands, arms, upper body, a real aerobic exercise. Ayrton Senna, his first, not much more than fourth gear. É na pista curta, então, né? Riding with Ayrton. Relativamente curta. E um outro detalhe, Luciano, esse final de semana do Pacífico em 94 marcou o primeiro pódio do Rubinho. Ah, legal. Bom, tá aí então, Matheus, a tela com as pontuações do Schumacher e do Rio e o gráfico embaixo mostrando a liderança do campeonato, né? Primeiro, vale chamar a atenção para uma coisa, né? Se a gente olhar o gráfico de baixo das linhas, é que o Schumacher liderou o campeonato todo, né? Primeiro, se teve uma grande vantagem, essa vantagem diminuiu. A gente vai entender os motivos dessa vantagem ter diminuído desse jeito, né? E para chegar numa decisão com uma diferença apenas de 1 ponto, né? Das decisões mais apertadas da história da Fórmula 1, pelo menos ao chegar na última corrida. Vamos pegar as 3 primeiras aqui para a gente analisar? Porque o Schumacher ganha até as 4 primeiras, na verdade, se a gente quiser fazer esse grupo. O Schumacher ganha no Brasil, no Pacífico, em Imola e em Mônaco. E ele faz 40 pontos, faz a pontuação ideal, né? Isso. Enquanto o Rio tem 2 abandonos, abandono no Pacífico e abandono em Mônaco, ele tem um segundo no Brasil e um 6º em Imola. Ele faz 7 pontos. Então, 40-7 depois de 4 corridas, né? A gente tem que lembrar aqui que o Senna era o grande concorrente do Schumacher nas 3 primeiras corridas, né? E o Senna abandonou as 3 primeiras, obviamente em Imola, mas ele abandonou também as 2 primeiras corridas, né? E no Pacífico, logo na largada, e no Brasil ele acaba rodando sozinho, mas ele tinha feito a pole nas 3, né? Então, se esperava, talvez, até aquele momento do campeonato, que fosse por aí a disputa, fosse entre Schumacher e Senna,
né? O Senna com sempre a velocidade extraordinária em classificação, cravando as 3 poles. Tem um detalhe bem importante aí, Matheus, que é o seguinte: 92 e 93, os 2 anos imediatamente anteriores, os anos que a Williams é chamada pelo próprio Senna de carro de outro planeta. Sim. Isso não queria dizer, Felipe, olha que interessante, tá? Para vocês que são mais novos. Isso não queria dizer que o carro era muito bom. Não é isso. É que nessa época estava começando a se usar a informática nos carros. E a Williams foi a primeira a fazer isso. A suspensão ativa da Williams de 92 e 93, ela usava um sensor que previa o que vinha pela frente. E antes do carro passar naquele lugar, ela se ajustava. Então o carro tinha a mesma altura a volta inteira. Por isso que era carro de outro planeta. Não é porque o carro era muito bom, entendeu? Sim. Então vamos supor que tivesse uma depressão no asfalto, porque, vamos lá lembrar, estamos falando 94, os asfaltos não eram perfeitos que nem hoje. Eles mudavam de pista para pista e tinha pista com solavanco, ou para falar bonito, termo em inglês, bump, né? Então, o carro da Williams previa isso através de sensores e se estabilizava antes. Os outros carros não tinham isso. O que aconteceu? Para 94, a FIA proibiu esse negócio. Além disso, a Williams tinha uma outra novidade em 92 e 93, que era o controle de tração. Se apertasse demais o acelerador, corrigia. O carro não derrapava. Isso dava o quê? Uma baita vantagem na largada. Também foi proibido pela FIA. De repente, do nada, numa manhã, num canetaço, a Williams perdia seus grandes trunfos para 94. E aí ela larga atrás da Benetton. Por isso que ela leva um bom tempo no campeonato até conseguir chegar na Benetton de novo. E aí mais perdeu a grande peça que tinha contratado, que era o Senna, né? Teve isso também. E, parêntese, é dito, muita gente diz, que de forma camuflada a Benetton tinha tudo isso aí que estava proibido. Sim, sim. E a gente vai inclusive falar sobre isso, sobre uma das desclassificações do Schumacher no decorrer do campeonato. Então a gente tinha um cenário depois de 4 corridas com o Schumacher com uma vantagem absolutamente enorme em Mônaco, com 40 pontos e o Rio com 7, né? É uma vantagem considerável se você pensar que eram 10 pontos por vitória, né? Já era uma vantagem bastante forte e a gente vai ver que isso vai ter uma mudança radical no decorrer do campeonato. Vou pegar o próximo grupo de 3, ok? Espanha vence o Damon Hill, a primeira na temporada e o Schumacher é segundo. Então eles vão de 40, o Schumacher vai a 46 e o Hill a 17. No Canadá, vence o Schumacher com o Hill em segundo. E na França também, vence o Schumacher com o Hill em segundo. E olha só a diferença aí na 7ª corrida da temporada, praticamente metade da temporada, Luciano e Felipe. 66 a 29, era mais que o dobro de pontos, né? Era um campeonato que parecia encaminhado, né? A essa altura, não sei o que vocês acham. Um campeonato de 16 corridas, né? Sim. E aí começam as grandes questões, os grandes problemas para o Schumacher e para a Benetton na temporada. Grande Prêmio da Inglaterra. Corrida de casa do Damon Hill e da Williams. Acontece um negócio que a gente já até falou numa outra temporada, que aconteceu com o Schumacher também. Que ele fez, por algum motivo, uma ultrapassagem na volta de formação, na volta de apresentação. Né? Ele é punido para fazer um stop and go, chamado aos boxes, mas ele decide não cumprir. Né? E decidindo não cumprir, ele não só é desclassificado da corrida na Inglaterra, como ele é excluído de mais 2 corridas que estão ali na frente. Depois foi julgado e excluído. Ele é excluído do Grande Prêmio da Itália e do Grande Prêmio de Portugal. Então, olha o tamanho do prejuízo, tamanho desse prejuízo, né? Porque ele é desclassificado na Inglaterra e ele perde ainda mais 2 corridas. Nisso aí são 3 corridas e justamente o Damon Hill vence essas 3 corridas. Então, a gente vai ver que isso vai fazer uma grande diferença.
Porque só nisso o Damon Hill consegue tirar 30 pontos de diferença. Né? Então, essa é uma das questões. Né? O Schumacher teve 2 abandonos no ano e 4 corridas entre desclassificações e exclusões. Né? Então, na verdade, eu acho que a gente só está fazendo esse última chance aqui de 1994 muito relacionado a essas exclusões e desclassificações, porque me parecia que o conjunto Benetton e Schumacher era superior ao conjunto Hill e Williams, né, Felipe? Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida, porque ele consegue colocar uma diferença muito grande, Matheus, de diferença para o Damon Hill. E aí, depois dessas desclassificações e exclusões do Schumacher, que o Damon Hill consegue encostar nele. Se a gente pegar ali no meio da temporada, pegasse qualquer comentarista, acredito, que conhecesse de Fórmula 1, com um número baixo de pontuação, e tu dizer que tem uma diferença daquele tamanho, e dizer, olha, o campeonato está se encaminhando para o Schumacher vencer. E com tudo isso de exclusões e retiradas, o Schumacher acabou abrindo espaço. E o Damon Hill aproveitou muito bem, conseguiu encostar no Schumacher para brigar até a última rodada, até a última corrida, Matheus. E na época as opiniões se dividiam, viu? De um lado tinha o pessoal, e principalmente, né, óbvio, quem torcia para o Senna achando certo, entendeu? Porque o Schumacher era sujo, o Schumacher era isso, era aquilo, queria ganhar na marra, entendeu? E por outro lado, tinha o pessoal, que eu estava nesse grupo, que gostava do Schumacher, que achava ele um grande talento, e que achava que a FIA estava fazendo todas essas punições exatamente para equilibrar o campeonato, para não deixar o campeonato ficar sem graça. E tinha uma certa lógica na cabeça de quem defendia essa visão, que era o seguinte: depois do Senna ter morrido e o Prost ter se aposentado um ano antes, se não tivesse um campeonato disputado, a Fórmula 1 ia ficar, né? Perdeu o interesse total do público. Então precisava de uma disputa para manter o interesse do público aceso, e a FIA estava fazendo isso de forma artificial. Era isso que eu defendia na época, Matheus Milani, viu? Não use isso contra mim no próximo Pisa Fundo. E eu acho, assim, se a gente parar para pensar, olha só, o Schumacher tinha sido, eu estava conferindo aqui, segundo na Inglaterra, ele foi desclassificado, e ele tinha ganhado na Bélgica. O da Bélgica, eu acho que é um pouco diferente. O da Bélgica é regulamento puro. Tinha um desgaste no assoalho do carro maior do que o permitido. Isso é igual quando tem lá determinada quantidade de combustível no final da corrida. Isso aí eu acho que não tem muito o que discutir, né? Agora, incrível como que o Schumacher, né? Ele era um cara que ele tentava dar uma driblada nessas punições, né? Porque a gente discutiu, a gente fez a última chance de 1998, e ele cumpre na mesma Inglaterra, ele faz um stop and go depois, praticamente cruzando a linha de chegada, né? Ele se mantém na pista, né? E faz no último lance da corrida, né? E então, é por causa dele que criam a regra que, se for tantas voltas próximo do final, aí não tem que fazer o stop and go, aí acresce no tempo final da corrida. Isso, e passou até um limite de tempo para o piloto cumprir, né? Acho que são 3 voltas. O Felipe não estava nesse Pisa Fundo, ele fez o seguinte, Felipe, era stop and go ou era drive-thru? Era stop and go. Era stop and go. Stop and go. Mas o que o Schumacher fez? Ele estava com uma baita vantagem, entendeu, Felipe? Ele entrou no box na última volta e cruzou a chegada por dentro. Tá bem. Não tinha nada no regulamento que proibisse na época. Aí, por conta dele, mudaram a regra. Aliás, acho que muda-se uma série de regras. Acho que também não pode mais cruzar, finalizar uma corrida por dentro dos boxes. O Schumacher, ele mudou muitas regras na Fórmula 1, né? Foi capaz de explorar esses limites, né? É verdade. Levar esses limites, né? Então, a gente já falou da Inglaterra, que ele foi desclassificado por não ter cumprido essa punição. A Alemanha, ele abandona a corrida. E o Rio é 8º, então ninguém pontua, fica 66-39. Na Hungria, o Schumacher ganha e o Rio é segundo, 76-45. Olha como as linhas vão ficando próximas. Isso, a partir daí que é a grande questão.
Ele é desclassificado na Bélgica por causa do problema no assoalho e foi julgado aquele caso da Inglaterra, ele foi excluído de Itália e Portugal. Ele perde as 3 corridas e o Rio ganha as 3 corridas. Então a diferença que era de 31 pontos vira uma diferença de 1 ponto ao final do Grande Prêmio de Portugal. E aí cria-se todo o cenário para a reta final da temporada, que ia ser o Grande Prêmio da Europa, lá em Jerez, o Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, e o Grande Prêmio da Austrália em Adelaide, que é a corrida que a gente vai olhar daqui a pouco. E aí eles se dão um golpe para cada lado, né? Porque o Schumacher, na sua volta, ele ganha, e o Rio é segundo. No Japão, ao contrário, o Rio ganha e o Schumacher é segundo, e aí eles chegam com 92 para o Schumacher, 91 para o Damon Hill, no cenário, Luciano, que quem ganhasse era campeão. Basicamente, era esse o cenário. Isso, exatamente. Né? Quem ganhasse era campeão, tinha diferenças de 1 ponto, e aí o Schumacher teria mais vitórias, então não era simplesmente o Damon Hill chegar na frente, que ele seria campeão. Né? Só se o Hill chegasse em 5º e o Schumacher em 6º, aí empataria e o Schumacher ganharia nos desempates, né? Se não fosse assim, quem chegasse na frente seria o campeão. Então a gente chegou com esse cenário para o Grande Prêmio da Austrália em Adelaide de 94, que contou com um personagem, né, o Nigel Mansell largando na pole. Isso aí. E a gente vai ver esses detalhes na sequência, esses detalhes. Antes da gente ver as questões sobre o Grande Prêmio da Austrália, ficou alguma lacuna, algum comentário a se fazer sobre essa trajetória do Schumacher e do Hill? Eu acho que só faltou uma coisa. Essa questão da Benetton, trapacear ou não, tem um lance agora, eu só não me lembro em qual GP foi, tá? Que o carro do pai do Verstappen explode quando para no box. GP da Alemanha. Da Alemanha. Por que o carro do pai do Jos Verstappen explode? Eles quase mataram o carro do pai do Verstappen, né? Tinha reabastecimento na época e na bomba de combustível, na mangueira, ia um filtro. E para não entrar impurezas ali. O pessoal da Benetton descobriu que se tirasse o filtro, reabastecia mais rápido. Ganhava ali alguns centésimos. E só que, numa daquelas, o mecânico, quando foi encaixar, veio com muita pressão e saltou gasolina para cima do carro, pegou nas partes quentes do motor e o carro virou uma bola de fogo, né? Se não tivesse dado essa explosão, não teriam descoberto esse artifício da Benetton. Então foram várias coisas. Teve também Bom, do assoalho tu falou, né? Sim. Foi nesse ano, eu acho, que inventaram que os carros embaixo tinham que ter uma placa de madeira. Isso e aí a defesa da Benetton foi dizer que o assoalho estava mais fino do que o regulamento porque teria raspado na zebra. Eu me lembrei dessa também. Então foi uma série de coisas. Eu, como era piquezista, torcia pro Schumacher, entendeu? Era isso, entendeu? Só que hoje, olhando depois, eu concordo. A Benetton fez várias coisas que não... Mas na época, eu, guri, adolescente, que eu queria saber do... Entendeu? Sim, e eles vão explorando o regulamento, né? Vão até os limites, e é aquele negócio, né, Luciano? É só quando descobre que é o problema, né? No livro que eu gosto de citar de vez em quando aí da Fórmula 1, Eu Sou um Anjo, né, que é a biografia do Bernie Eccleston. Eu acho que todo mundo que gosta de Fórmula 1 deveria ler esse livro, né? Tem uma parte quando fala do Briatore, e o Bernie Eccleston diz, palavras do Bernie Eccleston, né? Ele foi pego. Como querendo dizer, muita gente trapaceia na Fórmula 1, entendeu? Sim. Quando quiser, eu posso botar imagens do GP também. Acho que podemos, né? Felipe, quer comentar alguma coisa ali sobre a trajetória da temporada? Não, acho que vocês já foram mais a fundo possível. Acho que vocês foram bem específicos. Eu acho que eu não tenho nada a pontuar nesse momento. Bom, agora eu vou querer o julgamento de vocês, que são mais novos, e não tem essa carga que eu tinha de estar torcendo para alguém na época, sobre quem eu tenho ou não. Não é quem tem culpa, se foi por gosto ou não. Vamos lá, vou colocar aí na tela, Felipe. E a corrida final de 1994 foi disputada na Austrália, no circuito de rua de Adelaide.
e eu provoquei os jovens Felipe Correia e Matheus Melânio a darem as suas opiniões sobre se o acidente entre Schumacher e Damon Hill foi ou não provocado pelo alemão. Veja o que eles disseram. Bom, sobre esse acidente entre o Schumacher e o Hill, em Adelaide, eu penso que assim como o de 97 foi de propósito, sim, né? Com uma diferença, em 97, eu acho que o Schumacher... Nas duas, o Schumacher não esperava a manobra, né? Só que existe a diferença. Em 97, o Villeneuve, ele dá um bote de longe, né? E aí eu acho que o Schumacher não esperava, a porta estava aberta e ele viu que o Villeneuve estava do lado, sabia que a batida e o abandono dos dois o favoreceria, e aí ele deu no meio do carro do Villeneuve e naquela vez ele se deu mal. Em 94 é uma questão ali do erro, né? Ele erra logo antes, mas eu acho que ele realmente não esperava o Rio ir ali por dentro, né? Porque não me parecia ser um ponto de ultrapassagem normal, aquele ali, mas foi o mesmo tipo de reação, né? Eu acho que os dois acidentes, não é que ele... Acho que o Schumacher, nas duas, ele saiu do box antes da corrida, planejando, vou bater no Villeneuve, vou bater no Hill para ganhar o campeonato. Eu acho que é uma coisa ali que ele viu, é uma reação, mas uma reação proposital, né? Ele reage ali, tem o instinto, né, proposital de bater ali, porque em ambos os campeonatos ele seria favorecido. Então bateu de propósito, sim. Apesar de eu não achar que não era uma coisa planejada. Então essa que é a grande questão. Né? Como eu afirmei, eu acho que batida planejada, assim, pelo menos em disputa do título, a gente teve uma, mas a gente vai falar em outra oportunidade. Luciano, Matheus, Adelaide 1994, cara. Corrida que decidia ali o Schumacher e o Damon Hill pelo título mundial de pilotos. A corrida foi dominada pelo Schumacher, né? O Schumacher dominou boa parte da corrida, por isso. Ele tava tudo tranquilo até que ele, ali pela 36ª volta, o Schumacher acaba errando ali e ocasionando o choque ali entre ele e o Damon Hill. Ao meu ver, o Schumacher ele joga o carro para cima do Damon Hill de gosto, porque ele havia errado, ele viu que ia perder a corrida, ia perder o campeonato mundial, né? E aí, entre perder o mundial, o campeonato mundial e jogar o carro para cima do Damon Hill, ao meu ver, o Schumacher ele não pensou duas vezes nessa possibilidade. O Schumacher é um piloto espetacular, um piloto gigante, mas não é santo, né, Gris? Não é santo e ele acaba tirando o Damon Hill da corrida, ele também acaba saindo fora e ganhando por um ponto aquele mundial de pilotos, né? Então eu acho que na minha opinião, a batida ela acontece por gosto. É óbvio que o Schumacher força ali para não perder o título. Ele acaba errando na curva e sai fora da pista, e quando vai voltar, ele volta, mas o Damon Hill vinha mais rápido. Ele botou para ultrapassar e o Schumacher simplesmente jogou, fechou o Damon Hill. Então, para mim, na minha opinião, ele acabou batendo de gosto por gosto no Damon Hill. E a vitória do Nigel Mansell com a Williams, né? A Williams do Luciano. A Williams estava nos seus anos de glória, nos seus anos de ouro, né? Foi maravilhoso a vitória da Williams. Então, a vitória do Nigel Mansell. Acredito que a corrida de 94 ela foi sensacional, apesar dos pesares da temporada de 94. Nos proporcionou um ano muito complicado, mas acho que o campeonato ficou decidido ali, infelizmente, numa mancha de uma batida entre o Michael Schumacher e o Damon Hill. Infelizmente, o Schumacher tirou o título do Damon Hill numa batida, apesar que o Michael Schumacher ele dominou boa parte da corrida, e um erro dele próprio
acabou quase jogando isso tudo fora. Acredito que a gente está se encaminhando para o final do nosso último chance de 1994. A gente tem algo a acrescentar sobre essa temporada? Só vou... lembrei agora, né, que depois dessa corrida, eu ainda discuti com amigos meus, dizendo que o Schumacher fez certo porque ele tinha sido roubado ou ter sido excluído de 2 provas. E aí aquilo era a vingança dele contra o sistema. Eu falei tudo isso, né? O fã do Schumacher até o último dos últimos segundos. A gente está fazendo descobertas, né, Felipe? Olha só, olha, o processo é o seguinte, eu era fã do Piquet, e sou até hoje, né? Como piloto, vou deixar bem claro. E o Piquet, com o surgimento do Senna, ele passa a segundo plano. E eu, como fã, passei a segundo plano, entendeu? E o Schumacher era o cara que podia derrotar o meu maior adversário, que era o Senna. E aí eu já estava abraçado nele e fui até o fim, meu. Era isso. Eu e muita gente, viu? Não vai pensar que era só uma coisa minha, não. Mas hoje, passados muito tempo, depois, mais maduro, eu raciocinei e às vezes eu me colocava também no lugar do Rio, entendeu? Poxa, sacanagem que fizeram com o cara, entendeu? E ele podia ter sido campeão, né? Sim. Era isso. Como foi em 96, né? Era isso, Matheus. E só quero reforçar aqui nessa gravação que o Matheus já se comprometeu a não usar essas minhas falas contra mim nos debates de Fórmula 1 aqui na Ultra. Não está gravado isso, então não temos provas de que eu falei isso. Acho que é isso. Felipe Corrêa, vou abrir para os destaques finais. Começo com você, o seu destaque final sobre essa temporada de 1994. 94, terminamos com o primeiro título do heptacampeão mundial, Michael Schumacher, um dos maiores pilotos que eu vi correr, um dos maiores pilotos que eu tive o prazer de ver, e posso dizer que sou um dos fãs de Michael Schumacher, mas sabemos que Michael Schumacher nunca foi santo também. É isso aí. Luciano Mega, seu destaque final. Meu destaque final foi que um ano que começou melancólico com a morte de 2 pilotos e parecia que a Fórmula 1 nunca mais ia ter graça, só que terminou de uma forma emocionante, né? Então, aquilo que muitas pessoas falam até hoje, que depois da morte do Senna não acompanharam mais a Fórmula 1, eu era um que achava que, puxa, será que eu vou seguir vendo esse negócio? Mas já na corrida seguinte eu estava ali na frente da televisão e o campeonato ele foi polêmico, e ao ser polêmico ele se tornou emocionante. É um ano sui generis na categoria, né? Porque tem muita tristeza, mas também muita coisa legal durante o ano, sabe? Teve disputas o ano inteiro entre os dois. Não foi só nessa última corrida, não. Na última eles acabaram se achando ali na curva, né? Mas eles disputaram o ano inteiro, principalmente da metade para frente, né? Quando a Williams melhora e aí tem as punições do Schumacher que a gente falou e tal. Mas foi um ano, é isso, ele começa baixo astral e termina numa corrida emocionante. Perfeito. E eu, para encerrar esse vídeo, eu vou fazer um destaque diferente para a temporada de 94. O destaque para a boa temporada do Rubinho. Ele ficou em 6º no campeonato, ele fez a primeira pole, dele em Spa, nesse mesmo ano, e ele fez o primeiro pódio em Aida, né? E o legal é que ele pôde ainda festejar ali o seu primeiro pódio com o Senna, né? Foi na segunda corrida do campeonato e tem até foto disso, que eles foram comer um sanduíche depois, né? Tem uma foto muito famosa dos dois, né? Então acho que deve ter sido, com certeza, dos momentos marcantes da carreira do Rubinho, que é um grande piloto, às vezes não tão valorizado por nós, mas é um grande piloto. Bom, pessoal, é isso. Ressalto mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente suas lembranças sobre a temporada de 1994 e fique atento ao nosso canal com as novas programações. Em breve tem mais Pisa Fundo, última chance para você. É isso, um abraço e até a próxima.